Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Palavra poderosa, aula de número 125. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, tomamos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Percebemos pessoas dentro da congregação, no reino de Deus, passando-se por mestres, evidentemente falsos, porque não têm habilidade, não têm conhecimento suficiente, não têm preparo, não têm intimidade com Deus, pretendendo passar por mestres, né? Então são falsos, não compreendendo nem aquilo que estão dizendo e nem os assuntos pelos quais eles fazem ousadas asseverações, ousadas afirmações, dizendo que é assim, que tem que ser dessa maneira, que esta é a vontade de Deus. Tome muito cuidado, olhe para a vida da pessoa, olhe para o testemunho pessoal da pessoa, para o testemunho familiar da pessoa, para o testemunho profissional, para o testemunho financeiro, olhe para a vida de uma forma íntegra da pessoa, para que ela possa manifestar e resplandecer a glória de Deus. Porque, na verdade, tem verdadeiros charlatões que estão aí querendo se passar por mestres, né? E, infelizmente, iludindo aqueles que acabam sendo fracos, né? Na fé e seguindo esses libertinos. O tema que nós estamos abordando é Libertação, Quebra de Vínculos 1. Estamos falando sobre os laços. Na aula passada, começamos a falar sobre o laço de Lázaro. E ali começamos, então, a relatar o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 1 até 44, que o texto nos dá conta que Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, estava enfermo, né? E Marta e Maria mandaram chamar a Jesus, porque Jesus ele era amigo pessoal deles. Então, tanto Marta como Maria e Lázaro, eles conseguiram essa proeza de trazer Jesus para dentro da sua própria casa, dentro de uma amizade muito próxima, né? Então, eles tiveram esse privilégio, eles tiveram essa condição. E ao receber a notícia, Jesus, evidentemente, que Lázaro estava enfermo e que ele estava correndo risco iminente ali de morrer, Jesus ele disse para os seus discípulos que aquela enfermidade era para a glória de Deus. E Jesus sabia que Lázaro iria morrer, o que realmente aconteceu. Agora, Jesus disse aos seus discípulos: olha, vamos voltar lá para a Judeia, né, para que possamos curar o nosso amigo Lázaro. E assim, os discípulos, eles não entenderam muito, porque do lugar onde Jesus tinha saído, as pessoas estavam querendo apedrejar, né, apedrejar Jesus. Mas Jesus advertiu dizendo: olha, são 12 as horas do dia e quem anda durante o dia não está em trevas, vamos voltar lá, porque realmente precisamos manifestar a glória de Deus.
De maneira que quando Jesus chega em Betânia, chega à porta da cidade, Marta, apressada, ela praticamente dá uma bronca em Jesus, né? Porque a forma com que ela falou, ela nem cumprimentou Jesus. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? E Jesus sempre compassivo, misericordioso, como é o nosso Senhor, né? Sabendo da fraqueza daquela mulher, não o advertiu evidentemente, mas Jesus começou a conversar com ela e dizendo que ela poderia esperar que ele haveria de ressurgir. E ela ali, ainda não entendendo, falou: Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dos últimos dias, né? Então, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus, olhando para Marta, disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, ele viverá. Então, o que Jesus estava ensinando para Marta e nos ensina também através dessa ministração, que não há projeto falido nas nossas vidas quando Deus está no controle. Que não há águas paradas na nossa vida, não há raiz seca na nossa vida, não há paralisia na nossa vida, quando a nossa vida é realmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que Deus está requerendo de nós é que nós creiamos, é que possamos depositar nele a nossa fé, ainda que algo na nossa vida aparentemente esteja morto, aparentemente esteja falido, aparentemente não tenha jeito, humanamente falando, institucionalmente falando, historicamente falando, circunstancialmente falando, não tem jeito, morreu, está fedendo. Continuaremos crendo que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquilo que concerne ao Senhor, Ele leva em bom termo. Então, vamos crer. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus projetos, nunca desista do seu casamento, nunca desista dos seus filhos, nunca desista das promessas que Deus tem feito há longo tempo nas suas vidas, né? Então, ainda que esse projeto, essa condição, ainda que essa circunstância aparentemente esteja morta, aparentemente esteja fedendo, cheirando mal, e pessoas já estão desconsoladas, estão já motivando a você partir para outra, continue crendo que Deus é Deus na sua vida e Ele não se ausenta do trono. Por mais difícil que seja o problema, por mais difícil que seja a situação, você entenda que o Mestre sempre está do nosso lado, ainda que Ele esteja em silêncio. Quando a prova é muito grande, o Mestre está sempre do nosso lado, ainda que nós não ouçamos a sua voz, ainda que nós percebemos que Ele está em silêncio, mas Ele continua trabalhando a nosso favor. Então Jesus disse: onde foi que vocês o colocaram, né? Então, eles disseram: vamos lá, vamos ver, né? E Jesus, então, vendo a comoção daqueles judeus, de Marta, Maria, as pessoas ali chorando, Jesus vendo a incredulidade daquele povo, o versículo 33 diz que Jesus viu, né? Vendo as pessoas chorando, chega no versículo 35, diz que Jesus chorou também. Ele se compadeceu. Ele alinhou o seu sentimento com os sentimentos daquele povo, mas sabendo que a situação seria ali totalmente revertida, porque Jesus é a vida. Em Jesus não há morte, em Jesus não há derrota, em Jesus não há desânimo, né? E ainda que alguns estavam contendendo, estavam objetando, dizendo: olha, se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, né? Jesus falou: onde vocês colocaram? O túmulo ali era uma gruta, né? E a entrada tinha posto uma pedra, e Jesus então dá uma ordem: tirai a pedra. A ordem de Jesus, amado, é sempre essa: tire a pedra. Eu e você temos que tirar a pedra. Deus, ele não vai fazer aquilo que está na nossa responsabilidade de fazer. Nós temos que tirar a pedra. Deus, ele age no sobrenatural.
Ele pode agir também no natural, mas o natural ele deixa para mim, para você fazer. Tira a pedra. Então, fazer chover é Deus que faz chover. Agora, orar para chover, então nós temos que fazer. Como o profeta Elias, ele teve que orar para que a chuva viesse, né? Então Deus não pula etapas. Tire a pedra, tire o que? Tire o embaraço, tire o pecado, tire o peso, tire, sabe, as coisas que podem estar causando impedimento para que o milagre aconteça. Porque com a pedra no caminho, o milagre não acontece. Então faça a tua parte, se posicione, ore, trabalhe na obra do Senhor, se disponha, sabe, seja valente, seja guerreiro, creia, né? E nós, naturalmente, vamos apresentar uma série de desculpas, né? Desculpas humanas, como Marta, por exemplo, diz: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, né? E Jesus continua nos animando: olha, se creres, verás a glória de Deus. Né? Até quando o Senhor vai ficar nos exortando, né? É claro, ele é incansável, mas nós precisamos tomar posição. Então, diante da multidão presente, a pedra foi tirada, e o versículo 44